aí, pessoal, tudo bem? Coisa boa, né? Estamos juntos aqui em mais um programa, mais um Fatos em Debate aqui na TV Pop, o seu canal 14, né? Estamos chegando aqui para mais um programa. Eu sou o Jorge Luiz, é uma alegria muito grande poder, a partir de agora, durante esta hora, estar conversando com você, né? Estar debatendo aqui alguns temas, alguns assuntos relevantes e de grande repercussão na cidade, no país, né? Junto com os meus convidados aqui, nós estaremos então, durante esta hora, conversando com vocês. Isso daqui é um programa que a gente tem exatamente a ideia de estar sempre levando a opinião para você, e aí o juízo de valor você faz aí da forma que você achar melhor. Nós estamos aqui exatamente para levantar a questão, né, e ouvir a opinião dos meus amigos, dos meus convidados. Hoje estarão participando conosco o economista e professor Gastão Reis, a advogada Rosângela Stumpf e o pedagogo e escritor Washington Souza. Já estão aí na tela os meus queridos amigos, os meus convidados. E os temas em destaque no programa de hoje. Áudio mostra que Rony Lessa liberou a entrada de Elcio de Queiroz em condomínio no dia do assassinato de Marielle. Linha Amarela volta a fazer cobrança de pedágio nos dois sentidos após polêmica com Prefeitura do Rio de Janeiro. Prefeitura de Petrópolis anuncia a reforma do terminal rodoviário do centro de Petrópolis. Câmara dos Deputados aprova penas mais rigorosas para quem incentiva suicídio pela internet. Então são os assuntos aí mais comentados da semana passada e do início desta semana. Lembrando que nós estamos sempre ao vivo, às terças-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise às 19h30 e também com as reprises durante a programação aqui do seu canal 14 em horários alternados, horários alternativos aqui para você. Bom, vamos agora saudar os nossos convidados. Deixa eu agradecer aqui e agradecer mais uma vez, logicamente, né, a presença do meu querido Gastão Reis. Seja bem-vindo a mais um programa. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, né? Enfim, eu acho que é um programa que atual, enfim, permitindo um debate civilizado, que eu venho brigando com ele, enfim, vamos em frente. Coisa boa, muito bem. Minha querida advogada Rosângela Stumpf, é uma alegria muito grande recebê-la mais uma vez aqui. Estávamos sentindo sua falta, viu, Rosângela? Então, agradeço aqui mais uma vez o convite, né? Eu estava afastada por causa de uma cirurgia, agora estou me recuperando, né? E agradeço muito o convite, que é muito bom estar participando aqui do programa, né? E agradeço aí aos telespectadores. Muito obrigado, Rosângela, bem-vinda de volta. E o nosso querido Washington Souza também, mais uma vez aqui, somando com o nosso programa. Muito obrigado, meu amigo. Bom dia, Jorge, bom dia, queridos amigos debatedores, né? É sempre um prazer estar aqui. A gente espera mais uma vez poder contribuir, como a sua fala inicial deixou muito bem claro, contribuir para que os nossos telespectadores eles possam formar a sua própria opinião, né? Ninguém aqui quer induzir nada a ninguém a pensar da forma como a gente pensa, mas é bom demais pensar e isso faz bem. É verdade, amigo, com certeza. Bom, nós vamos então ao nosso primeiro tema. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou na semana passada que um áudio obtido na investigação da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes mostra que foi o PM aposentado Rony Lessa quem liberou a entrada do ex-PM Elcio de Queiroz no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, horas antes do crime, em 14 de março de 2018. Suspeitos de serem os autores do assassinato, os dois estão presos desde março deste ano. Rony Lessa morava na casa registrada com os números 65 e 66 no condomínio Vivendas na Barra, onde o presidente Jair Bolsonaro tem um imóvel, a Casa 58. A questão é que na última terça-feira, o Jornal Nacional mostrou reportagem em que o porteiro do condomínio contou à polícia que Elcio entrou no Vivendas na Barra
dizendo que ia para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Na manhã de quarta, uma gravação divulgada pelo vereador Carlos Bolsonaro mostrou que a autorização para a entrada do suspeito partiu da casa em que morava outro suspeito, Rony Lessa, e não da casa do presidente. Em entrevista coletiva também na quarta, a promotora Simone Sibilio, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, disse que o áudio obtido na investigação comprova que no dia do crime, por volta das 5h07, Elcio entra no condomínio com autorização de Lessa, e que qualquer informação que difere disso é equivocada e não guarda coerência com a prova técnica. Vou começar com o nosso querido Gastão Reis. Gastão, semana passada foi uma semana de muitas informações, muitas notícias, questionamentos aí por parte daquela matéria que saiu em alguns telejornais da Globo, que já apontava que o presidente Jair Bolsonaro que havia liberado a entrada, e depois, no final, a própria matéria dizia que ele estava em Brasília naquele momento, mas enfim, causou um buchicho, Como é que você analisou essa situação toda? Jorge, eu realmente vou fazer um comentário, né, digamos, num sentido mais amplo, mais geral, que eu acho o seguinte: uma rede de TV como a Globo, ela tem obrigação de verificar uma notícia antes de jogar isso em Jornal Nacional. Depois, desculpa, não, porque não foi isso, era um fato que aconteceu, a Globo não está precisando de dinheiro, aliás, todos nós estamos com a dúvida a esse respeito, né? E acho que foi realmente uma atitude irresponsável. Não vai aqui nenhuma defesa do Bolsonaro, não, que a gente sabe dos rompantes do Bolsonaro, né? Mas eu digo, é irresponsável da parte da Globo fazer uma acusação dessa, porque é uma acusação gravíssima, né? O presidente envolvido, né, com a morte da Marielle é um negócio muito sério. Pesado, pode né? dar pesado, pode dar até, sei lá, impeachment, coisa assim. E outra coisa que eu queria aproveitar nesse caminho da Globo, nos anos que eu passei lá em Filadélfia, eu achei interessante que nos Estados Unidos é proibido ao mesmo grupo de comunicação ter TV, ter rádio e ter jornal, não é? Isso é uma coisa que é bastante, digamos assim, é levado muito a sério lá, a ponto, né, da famosa ITT, que era a International Telephone and Telegraph, né? Enfim, uma empresa gigante, que foi simplesmente dividida em 11, porque chegaram à conclusão que ela tinha um poder de monopólio brutal e que isso, de alguma forma, estava prejudicando a população, né? Ou seja, alguém estava perdendo nisso. Então, essa é uma questão que eu acho importante a gente discutir no Brasil, até onde é aconselhável, do ponto de vista da população, do livre fluxo de informação, você ter uma situação como a da Globo, que reúne, né, TV, reúne jornal e reúne rádio. Isso é uma coisa que mais cedo ou mais tarde, na minha visão, vai acabar sendo discutido, até mesmo porque a autorização, a concessão que a Globo tem, vai acabar, se não me falha a memória, agora em 2022. Obrigado, Washington. Enfim, eram basicamente essas as observações que eu gostaria de fazer e que me parecem pertinentes. Não? Muito bem. E você, Rosângela, qual o seu ponto de vista? Como que você encarou toda essa situação que foi manchete, né, em todos os telejornais, jornais, internet, a internet também repercutiu tudo isso? Como é que você viu essa situação aí da semana passada, que continua repercutindo de alguma forma? Então, eu já tenho um posicionamento ao contrário, né? Não estou defendendo a Rede Globo de jeito nenhum, que é a maior potência aí do Brasil em termos de veiculação de notícia, de novelas, enfim, ela cria opinião também, né? Mas o fato é que o que compete a uma emissora de TV? Ela repassar o que está acontecendo, né? E essa questão, o que eu vi, como eu sou advogada, eles não inventaram nada. O porteiro é que falou, estava no depoimento dele, ele que falou que quando foi o Elcio, né, que chegou,
pediu para ir para a casa do Bolsonaro e foi o Bolsonaro que atendeu. Eu não estou acusando, não estou nada. Eles simplesmente relataram um fato. É claro, agora estão vendo que o Bolsonaro estava em Brasília, etc. e tal. Agora, esse inquérito tem que continuar, porque não é possível que 1 ano e meio depois da morte da Marielle, né, que já falaram, eu acho que tem que ser apurado com rigor, porque não é possível matar uma parlamentar do jeito que foi. Não era qualquer parlamentar, era uma parlamentar que lutava pelo direito de todas as minorias, né, aqui no Rio de Janeiro, uma vereadora super atuante, mulher, né, que é a minoria na política. Isso tem que ser apurado. Agora, infelizmente, o Porteiro falou, né, e eu não vejo tanta alarde, que agora a impressão que dá que a Rede Globo inventou isso. Ela não inventou, está lá no depoimento. Ela só passou a notícia. E aí nós estamos num período no Brasil que metade, aí ficou aquela história agora, é a direita, é a esquerda, estão querendo prejudicar, e aí tem os rompantes do Bolsonaro, que tem horas que ele é um presidente, mas que não se porta como um estadista. Isso é complicado, né, porque ele fala besteira, os filhos dele também, então isso é uma situação muito complicada. Mas eu não vejo que a Rede Globo inventou. Né? Tá lá no depoimento. Agora, isso tudo realmente tem que ser apurado, e o Porteiro chegar, porque o próprio Ministério Público falou, o Porteiro realmente falou, né? Se ele se equivocou, se não se equivocou, agora não é em defesa da Rede Globo, mas simplesmente eles estão repassando uma situação que ocorreu e está lá por escrito e está assinada, né? Essa é a minha opinião. E que o povo tem que saber disso, tem sim, porque a morte da Marielle tomou projeção internacional, e num país que a gente não consegue desvendar o que foi que aconteceu, que é um absurdo, entendeu? Então, eu acho que os veículos de comunicação, eles têm que realmente repassar tudo que está acontecendo da forma que é, e não ficar escondendo, porque se o Porteiro falou. Ninguém está inventando, está lá por escrito, entendeu? Esse é meu posicionamento. Eu não achei nada demais, e nem por causa disso eu acho que o Bolsonaro é o culpado, entendeu? Tem que ser apurado, mas que ocorreu, né? E a imprensa tem que relatar fatos, a veracidade. Agora, interessante, né? Você vê que tem os dois envolvidos aí, ao que tudo indica, no caso da vereadora Marielle, estão presos. Meu Deus do céu, mas será que é tão difícil assim? Você ouviu os caras, meu amigo, o que aconteceu? Você estava envolvido lá, foi provado, tal. Mandante. Meu Deus, os caras já estão presos, gente. Impressionante um negócio desse, né? Amigo Washington, o que você achou disso tudo aí, essa notícia que foi a notícia que mais bombou na semana passada? Meu amigo Jorge Luiz, antes mesmo da gente iniciar aqui, eu estava comentando com você, que parece coincidência, mas é a terceira vez que a gente está aqui no debate, e é a terceira vez que a gente precisa falar da Rede Globo, né? Eu vou aproveitar para poder pegar um gancho aqui, na fala da minha amiga, ok? Só que eu vou numa direção um pouco contrária. Eu concordo com a questão de que a Globo em nenhum momento mentiu. Eu concordo com isso. Mas quando se trata de você dar uma notícia, a forma como você vai colocar essa notícia para quem está do outro lado da tela, sabe, te vendo, isso vai repercutir de alguma forma. E nesse dia do Jornal Nacional, a construção da notícia é que foi o problema. Não foi a notícia em si, a notícia era verdadeira, o Porteiro realmente, ele mentiu, né, já foi comprovado isso, Bolsonaro não tinha nada a ver com a história, e a Globo realmente mostrou tudo isso. Mas é diferente, sabe, Jorge, uma das coisas que eu aprendi com a psicanálise é que o nosso corpo fala, né? Às vezes, uma expressão no seu rosto, ela vai dizer muito mais do que as suas palavras. E eu tenho reparado muito isso no jornalismo da Globo, porque toda vez, sabe, que se vai dar alguma notícia acerca do nosso presidente da República, as expressões mudam de uma hora para outra, tá? Eu posso dar a seguinte notícia, olha só, o Brasil cresceu, o Brasil está crescendo, a inflação baixou, sabe, o PIB está aumentando, ou eu posso dizer assim, o Brasil cresceu, mas ainda não é tudo isso. Dá para entender a diferença aqui, queridos? E é dessa forma, sabe, que a Globo tem passado essas notícias. Então, deixa eu fazer aqui algumas ponderações, eu sempre faço aqui algumas anotações.
As questões que me preocupam aqui é a seguinte: primeiro, por que o porteiro mentiu? Na verdade, isto precisa ser muito bem averiguado. Se houve uma mentira, né, para poder colocar o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, como suspeito da morte de Marielle, precisa se entender o porquê que o porteiro mentiu, ok? Outra coisa também que foi muito colocada aqui é a suspeita de vazamento por parte do governador, né, Wilson Witzel. Isso aí, rapaz, para mim foi uma tristeza muito grande. O governador é alguém que eu admiro. Na minha opinião, está fazendo um bom governo no Rio de Janeiro, né, com toda a situação que ele pegou, que não é fácil não, mas hoje ele tem se colocado assim numa posição um pouquinho complicada, né, dele dizer aí que não foi eleito em função da eleição do Bolsonaro, né, que quem votou nele votou por mérito dele mesmo, aí complica. Eu fiz parte de um grupo que pediu muito voto para o governador, sabe, por causa do Bolsonaro, e com isso aí eu não posso concordar, tá ok? Uma outra questão aqui é que eu acho que a Globo deu um tiro no próprio pé. Não sei se os meus amigos debatedores têm acompanhado aí nas redes sociais, mas, por exemplo, em uma entrevista agora, nesta semana ainda, o ministro da Educação, ele foi questionado por uma repórter da Globo, ele falou: não tem que dar a resposta para você não. A repórter queria entrevistá-lo, ele disse: não, eu não vou responder nada para a Globo. Por quê? Se vocês estão acostumados a inventar matéria, vocês não precisam que eu responda nada. Vocês podem ir para o estúdio de vocês, inventam o que vocês quiserem e jogam na tela. A gente está vendo hoje aí pela rede social, os repórteres de rua da Globo, rapaz, estão passando nosso foco. Tem gente aí, sabe, que está passando nosso foco. Eu vi um repórter muito famoso, não me lembro o nome dele agora aqui, é um de cabelinho branco, né, que faz aquele profissão repórter da Globo. Carlos Barcelos, numa situação complicada, acuado, porque a população estava todo mundo indo para cima dele, dizendo, olha, dizendo que não acredita mais na Globo. O camarada teve que sair dali correndo, sabe? Então eles estão dando um tiro no próprio pé. Quando você me convidou, Jorge, foi muito interessante, quando você me ligou, foi no domingo, né, que você me ligou? Foi. Eu sou compositor, além de escritor, eu sou compositor. E de vez em quando eu componho algumas coisas, cara. E eu estava compondo uma música naquela hora, eu queria só deixar uma letra aqui, posso? Claro. Posso citar rapidinho? E eu quero deixar claro que isso aqui é uma opinião minha, tá? Nada a ver com a rede, nada a ver com o Jorge, que é o dono do programa. Opinião do Washington Souza, tá? É um rap. Eu não sei cantar muito rap não, mas eu sei que isso aqui é um rap. Uhum. Mas vamos lá, olha só, diz assim, ó. Me diz aí, quem você pensa que é? Me fala aí, por que tu se acha, mané? Só porque estão toda noite no Jornal Nacional, com seu terninho, sua gravata e duas caras de pau, manipulando a notícia, enganando os brasileiros, porque o presidente não quer soltar dinheiro. Faz direito ao seu trabalho, só divulga a informação e deixa que eu mesmo forme a minha opinião, ok? Muito bem, tá certo. Você me permite só um comentário hiper rápido? Eu acho que qualquer jornalista, seja a Globo, tem obrigação de apurar uma notícia. E uma como essa, incandescente, que fere direto o presidente da República, tinha que ser muito bem apurada antes de jogar no Jornal Nacional, perfeito? Isso é extremamente grave. Gostei muito da sua intervenção, Washington, porque eu acho que ilustra bastante bem alguma coisa séria que está acontecendo. Eu diria que a Globo devia lembrar da TV Tupi, que acabou sumindo do mapa. O presidente... Porque está havendo uma onda pública, né, no sentido de questionar a Globo. Olha, o presidente estava fora do país e havia um repórter da Globo lá onde ele estava. Por que não perguntaram para ele lá? Por que não colocaram, sabe, ao vivo? Presidente, responde aí. Eu só fico preocupada, né? Inclusive depois da declaração aí do filho do Bolsonaro de um retorno ao ato do AI-5, a questão da liberdade de expressão. Sempre houve isso, inclusive no governo passado. Isso não está acontecendo agora, né? Não é porque o Bolsonaro ele foi eleito presidente da República, que ele é o mito do pessoal aí, que ele é Deus ou que ele é perfeito. Ele tem os erros e as pessoas têm que admitir isso, entendeu? Uhum. Isso está me preocupando muito, né? A questão da liberdade de expressão, a questão de ameaças, que qualquer coisa que acontecer daqui a pouco tá voltando a um ato do AI-5, e não adianta dizer que isso é palavras do filho do presidente que ele não sabe. A gente não é inocente. Eu não estou mais nessa fase, né, de acreditar que o filho falou e o pai não está sabendo de nada, até porque todo mundo lá é da família e vive na mesma casa, né? Então,
Então, a minha preocupação é pela democracia, pela nossa Constituição e, assim, tem divergências de opinião? Tem. Respeito a de todo mundo, né? Mas a minha opinião é completamente diferente. Eu acho que a liberdade de expressão está acima de tudo, ela está prevista na Constituição Federal. Em relação a esse evento, uma coisa que me chamou muita atenção é que nós, no caso, havia gravação quando você interfonava para as casas, né, do condomínio, havia lá as gravações. Antes de você tentar, inclusive, Rosângela, está nos autos, e é verdade, de fato, isso, mas será que o delegado, a pessoa que estava investigando, não teve o trabalho de querer pelo menos ouvir aquela gravação na hora que foi interfonado, para saber se de fato aquela gravação teria sido feita diretamente para a casa do acusado da morte da Marielle ou para a casa do presidente? Né? Quer dizer, eu acho que o básico seria o delegado, o promotor, a pessoa responsável pelaquela investigação, já que havia gravação, primeira coisa, ouvir a gravação. Só uma coisa que chama atenção é que o Ministério Público só foi lá apurar o fato depois que saiu na Rede Globo. Aí foram dar entrevista coletiva, mas no dia seguinte é que foi apurar aquele fato. Quer dizer, a coisa teve que repercutir na imprensa para poder ter essa apuração. Então, eu não, sabe... E o fato básico, né, Rosângela? E hoje, antes de sair de casa, eu estava vendo lá no Congresso a fala de deputados e tal, que estão pedindo essa apuração realmente. Por que é que só começaram a apurar o fato, se era verdadeiro, se não era verdadeiro, depois que vazou lá na Rede Globo? Verdade. Entendeu? É interessante. É isso que tem que saber também, que inquérito é esse, como é que é isso, entendeu? Exatamente. Porque o principal ali é apurar os mandantes e os executores da morte da Marielle. Isso é fundamental. Verdade. Bom, continuamos ainda, né, no Rio de Janeiro. Linha Amarela volta a fazer cobrança de pedágio nos 2 sentidos após polêmica com a Prefeitura do Rio. A Linha Amarela voltou a ter cobrança de pedágio nos 2 sentidos à meia-noite deste domingo, com a normalização do sentido Fundão. A reativação acontece uma semana depois das cabines serem destruídas e bem antes do prazo inicial de 1 mês. Após equipes da Prefeitura do Rio destruírem as cabinas da Praça do Pedágio, a Lanza informou que a reconstrução da linha amarela custaria cerca de 3 milhões à concessionária e duraria 1 mês. No sábado, um grupo de manifestantes realizou um protesto na praça de pedágio da linha amarela e liberou a passagem de motoristas por pelo menos 5 minutos sem o pagamento da taxa. O pagamento só foi retomado após a chegada da Polícia Militar. A Lanza disse que a cobrança ficou suspensa por 1 hora. Vou começar com você, Rosângela. Essa situação também foi outra, né? Em que nós tivemos aí o lado lá da prefeitura, da concessionária, o prefeito mandou lá destruírem as cabines. Como é que você viu tudo isso, Rosângela? Eu acho que nós estamos vivendo assim, a situação está complicada, né? Porque a gente que está na política, que vive na política, a gente sabe que no final tudo é judicializado. Tudo. E não é possível que o prefeito do Rio chegue e acabe com um contrato que a prefeitura tem de concessão, unilateralmente já derrube tudo sem ter dado direito. Não estou defendendo a concessionária, mas por ser advogada, tudo tem direito à ampla defesa. E a concessionária teria que ter o direito à ampla defesa, porque ela não estava, me parece, repassando o dinheiro que teria que estar passando para a prefeitura por conta da concessão, né? Agora, aí, o que acontece? O prefeito vai lá, derruba as cabinas, e aí agora tem essa questão aí dos 3 milhões de reais, que parece que é o custo, agora já se fala em dano ao erário público, e na verdade isso tudo retorna para o povo é que sofre, né? Porque se a prefeitura tiver que indenizar a empresa nesses 3 milhões de reais, isso vai ser retirado do povo, isso vai ser retirado dos serviços básicos, saúde, educação, enfim, né? É essa a minha opinião. Eu acho que os governantes também, eles têm que ter mais o pé no chão, agir mais com a razão e não tanto com a emoção, né? Eu acho que ele poderia estar correto, mas ele teria que ter seguido um trâmite
legal. Tanto que acabou saindo uma liminar, né? Que voltou a cobrança, né? Voltou a cobrança e agora isso vai tudo para onde? Pro bolso do munícipe. Muito bem. Washington, e você, amigo? Como é que você viu toda essa questão? Também foram duas notícias assim muito pertinentes. A primeira e essa também, né? Não, é verdade, Jorge. A gente acompanhou um pouquinho, né, as informações que foram passadas e vamos lá. Por parte do prefeito Marcelo Crivella, houve uma declaração que a Lança havia tido, na verdade, uma arrecadação acima do que era previsto em contrato, e mais de R$1 bilhão acima, né, foi o que ele colocou. Segundo ele, houve realmente várias tentativas, né, de reverem o contrato, de sentarem para conversar, e pelas palavras dele, isso já se arrasta há um ano. Que este ato, né, dessa tomada de decisão, de ir lá realmente, de quebrar tudo, né, as coisas lá, diz que foi o ato extremo que ele teve que cometer, tá ok? Hoje está sendo votado pela segunda vez na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, hoje à tarde, vai ser votado lá a tentativa de encampação pela Prefeitura. Vou explicar aqui, amados, tá? É uma tomada de posse pela administração pública de uma empresa privada mediante compensação ou anulação de contrato, de concessão ou de arrendamento, retornando a coisa ao proprietário. Então, isso ainda está sendo muito discutido, isso ainda vai dar muito pano para manga, sabe? Na primeira votação, houve uma vitória, né, por parte da Prefeitura, porque os vereadores foram unânimes, foram 43 votos a 0 em favor dessa encampação, tá ok? Agora, infelizmente, eu também tenho aqui que ser totalmente contrário à forma equivocada, né, com a qual agiu o prefeito. Nós vivemos, amados, num país onde a violência está chegando a um extremo muito grande. E eu sempre fui contrário, sabe, a essa ideia do nosso povo brasileiro de que manifestação se faz queimando ônibus em avenida pública. Não é por aí, correto? E se um agente público, não é verdade? Se um prefeito que tem a responsabilidade aí de gerir uma cidade, né, de fazer com que as coisas funcionem, também partir para esse lado, acreditando que tem que quebrar um posto lá de pedágio para poder atingir o seu objetivo, aí perde todo o sentido, não é verdade? Eu acho sim que ele tem toda a razão, se é realmente fato que a Lança está arrecadando mais do que o previsto, e se ele tem direito por lei realmente desta encampação, que se recorra à lei, correto? Vamos pelos caminhos legais da coisa. Agora, prefeito, quebrar o pedágio aí não tem como concordar, não é verdade? Porque senão também vou ter que concordar com todo mundo aí, sabe, que vai para a pista queimar ônibus, e não é esse o caminho, não tem como. Muito bem. E aí? Gastão Reis. Olha só, o que tem me assustado muito no Brasil nos últimos tempos é que parece que o país está caminhando em direção à barbárie, né? E isso é extremamente grave. E um outro aspecto é a questão da insegurança jurídica, que a Rosângela conhece bem como advogada. E isso ocorre numa cidade como o Rio de Janeiro, que está sempre internacionalmente em foco, goste ou não, ou pelos atrativos turísticos, a beleza natural, ou por essas coisas que a gente não gosta, enfim. Mas eu digo o seguinte, justo no momento em que você vai fazer um grande leilão, né, enfim, uma série de campos de petróleo e tal. Felizmente, parece que o efeito, né, não foi muito grave do ponto de vista, digamos assim, de alguns grupos interessados se ausentarem do leilão. Mas eu digo, inclusive isso, o sujeito faz um estrago, não só para a cidade do Rio de Janeiro, como poderia ter havido reflexões muito além, digamos assim, prejudicando, né, o próprio país. E eu gostaria de lembrar aqui uma coisa interessante, que é a validade dos contratos, né, e a Rosângela sabe bem disso, é quase sagrada. Eu me lembro ainda do Rubens Bom Tempo, quando ele tentou tomar águas do imperador, me lembro do próprio Marcos Novais me contando essa história, que ele não conseguiu. E essa altura eu acho que foi bom não ter conseguido mesmo, porque eu acho que privatização funciona melhor por a seguinte razão. Quando você sente que aquilo não está funcionando, você tem uma série de instrumentos. Brigar contra o setor público, se você pagar um imposto a mais, vai recorrer ao Estado para receber a diferença. Você provavelmente vai receber, com certeza, no dia de São Nunca. Todo mundo já viveu isso e sabe que é perfeitamente isso, né?
E para fechar, não tinha como, né, a justiça adotar uma outra posicionamento, que foi imediatamente, enfim, dar um chega para lá no prefeito, mandar retomar a cobrança do pedágio, perfeito? E também tem uma outra coisa, só para fechar o meu comentário, eu me lembro na época da Dilma, né, que ela começou a, enfim, privatizar certos trechos, né, no Brasil todo, enfim, e quase que impôs um pedágio extremamente barato. Não, porque isso aqui não é como PSDB, porque isso aqui é coisa que a gente está preocupado com o povo. É que depois não se observou o seguinte fenômeno: as empresas que acabaram assumindo aquilo devolveram a concessão, porque simplesmente não estavam cobrindo os custos. De um modo geral, o setor público no Brasil tem muita dificuldade, não é, de avaliar custos. Normalmente, eu me lembro, eu trabalhei ainda na Eletrobras durante 4 anos, e todas as pessoas que estavam lá, né, há 15 anos ou por aí, 10 anos, sempre me disseram o seguinte: Gastão, se botasse metade no olho da rua, a Eletrobras ia funcionar perfeitamente bem. Ou seja, o Antônio Carlos Magalhães, ex-governador da Bahia, foi presidente, empulhou aquilo dos companheiros, enfim. Esse é um problema que eu acho que a gente tem que tratar junto ao setor público. Observe bem, o sujeito é um servidor público, ele está ali para servir ao público, e algum instrumento de avaliação, digamos assim, da sua, do seu empenho nessa direção, precisa urgentemente ser estabelecido no país, não é? Eu não quero me estender mais, mas é absolutamente, uma última frase, um absurdo que hoje, em média, quem trabalha no setor público está ganhando o dobro do que quem está trabalhando no setor privado. Até o Banco Mundial propôs um congelamento de 3 anos da turma do andar de cima do setor público. Quer dizer, fica estranho, porque eu acho que eu já disse isso aqui nesse programa, é uma situação em que você tem um povo a serviço de uma burocracia, não é uma burocracia a serviço do povo. Isso tem que ser mudado. Muito bem. Minha gente, olha, nós vamos fazer agora um intervalo comercial, e daqui a pouquinho nós vamos voltar aí com o segundo bloco do nosso programa Fatos em Debate. Rapidinho, voltamos já já. Eu vou dar Eu sou o Marco Aurélio Pachá e estou aqui para lhe fazer um convite. Você pode até não concordar com os meus comentários ou as minhas opiniões. O que você não pode é perder o nosso programa. O nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 5h30 da tarde, aqui na TV Pop. Eu vou estar acompanhado aqui do meu xará Marco Aurélio Amóglia e do nosso querido Márcio Vogel, o Gaguinho. Então, você já sabe, nós temos um compromisso às segundas-feiras, às 5h30 da tarde. Espero vocês. Um abraço. Ingredientes selecionados reunidos na receita perfeita. Império Pilsen, a cerveja que está conquistando o Brasil, tem ainda mais para mostrar. Império Gold, Império Lager. Nossa família está cada vez maior. É especial, é puro malte, é Império. Se beber, não dirija. Ingredientes selecionados, reunidos em uma receita exclusiva, com 3 tipos de malte importados. Império Lager. É especial, é puro malte, é Império. Se beber, não dirija. Os melhores ingredientes em uma receita única com 3 tipos de malte importados. Império Gold. É especial, é puro malte, é Império. Se beber, não dirija. Rede Conveniada Cisepcar. Aqui você encontra de tudo: casa, construção, moda, saúde, beleza e muito mais.
Muito bem, nós já estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso programa Fatos em Debate, aqui na TV Pop, o seu canal 14. Lembrando sempre, ao vivo, às terças-feiras, às 10 horas da manhã, com reprise às 19h30 e também nos horários aqui, em horários alternados, né, aqui da programação da TV Pop. Portanto, você tem aí algumas oportunidades, além, é claro, né, do YouTube, do Facebook, para poder acompanhar a nossa programação. Hoje estou recebendo Gastão Reis, Rosângela Stumpf e Washington Souza. São os meus convidados aqui no programa Fatos em Debate de hoje. Muito bem, voltando sempre do segundo bloco, o terceiro tema normalmente é um tema focado na cidade de Petrópolis, né? E a matéria da vez é a reforma do terminal do centro, né? A Prefeitura de Petrópolis anunciou na última semana o início da reforma do terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina. De acordo com o município, as obras começarão pelo teto, já que os usuários têm reclamado e sofrido com infiltrações, goteiras, além dos fios expostos no local. A entrada do terminal pela rua Doutor Porciúncula será fechada para os pedestres, já que o espaço será utilizado como canteiro de obras. A troca do piso, além da pintura, também constam no processo de revitalização do espaço. As obras serão realizadas de forma gradativa, já que o local continuará funcionando normalmente. A princípio, as melhorias serão feitas de 2 em 2 plataformas. Os ônibus que tiverem suas plataformas interditadas serão realocados para outro ponto dentro da própria rodoviária. A previsão é que a reforma tenha duração de 180 dias, com entrega prevista até o mês de abril de 2020. O terminal atende 80 linhas de ônibus e recebe diariamente cerca de 40 mil pessoas. Meu amigo Washington, começando agora com você. Essa reforma do terminal era uma coisa que era muito pedida. A população não estava aguentando mais a forma com que aquilo ali vinha sendo utilizado nos últimos anos, né? Jorge, dentre os debatedores aqui, eu acho que eu sou talvez o morador mais novo de Petrópolis, né? Eu estou aqui em Petrópolis vai fazer 4 anos apenas. E por causa do nosso trabalho, você sabe disso, a gente viaja bastante, né? E a gente percebe que uma das coisas que a cidade precisa ter é um bom lugar de chegada. Uma boa rodoviária, isso marca. Quando você chega num lugar e a rodoviária é bonita, você já tem um impacto, né? Sim. E eu acho que Petrópolis destoa exatamente nisso. É uma cidade maravilhosa com uma rodoviária horrível. Não tem outra expressão para dizer, não. A rodoviária de Petrópolis ela é muito feia, muito feia. E então isso me deixa feliz, né? Se realmente há essa predisposição agora do prefeito da cidade, da prefeitura, de realmente fazer essa reforma tão necessária, né? E tão urgente. Tão urgente, isso me alegra. Só que também me preocupa este prazo, né, de 180 dias, né, que foi dado aí para poder se fazer esses reparos, essa reforma, porque ano que vem é ano eleitoral, sabe, Jorge? E eu tenho muita preocupação quando eu vejo, sabe, essas notícias, né, de reformas, de construções, que vão terminar exatamente no ano eleitoral, porque, querendo ou não, eu vou julgar que é uma obra eleitoreira, por mais que seja necessária. Eu sou de Duque de Caxias, né, minha cidade, a gente sempre está citando aqui. Fui militante político durante um período, né, você conhece um pouquinho da nossa história. E eu me lembro que, como morador do bairro do Pilar, lá em Duque de Caxias, nós tivemos um prefeito lá, sabe, que eu não vou citar o nome dele não, para não dar ibope para ele, mas ele é o atual prefeito da cidade. Eu acho que acabei contando. E eu me lembro que numa campanha dele, ele disse que iria construir um viaduto saindo da BR-040 e que iria cair exatamente no meu bairro, do Pilar. E isso, rapaz, é um sonho do povo do Pilar. Por quê? Porque para nós chegarmos no nosso bairro, quem vem do centro da cidade, quem vem do centro de Duque de Caxias, precisa, sabe, andar pelo menos, mais eu acredito aí, com uns 10 quilômetros, só para poder fazer o retorno para voltar para o Pilar. Então, se tivesse um viaduto saindo ali da Reduc, né, daquela área da Reduc, morrendo já dentro do Pilar, isso é o sonho de todo morador do Pilar. Por quê, queridão? Porque isso vai diminuir em muito o tempo, sabe, de chegada na sua casa, gente que vem do trabalho, isso tudo. E eu me lembro, então, que esse prefeito, ainda candidato, ele prometeu isso. Olha, vamos fazer. Na primeira eleição dele. E, rapaz, eu votei no cara, né? Eu falei, rapaz, vou pedir voto para esse cara, isso vai ser muito bom para o nosso bairro. E ele foi eleito, sabe, e o viaduto não saiu.
E na segunda campanha, então, dele para a prefeitura, rapaz, ele veio com o mesmo projeto. Eu perguntei para o irmão dele, mas vem cá, qual é o projeto? Tem alguma coisa que vai favorecer a gente aqui no bairro? Ele disse, nós vamos construir o viaduto que vai morrer. Eu falei, mas essa foi a promessa da outra campanha, rapaz. Você está vindo com a minha... Está me tirando como otário, rapaz? Pelo amor de Deus. Então isso me preocupa, sabe? Essas campanhas que, na minha opinião, são eleitoreiras, viu, Jorge? Quero aproveitar para mandar um grande beijo, um grande abraço para o meu amigo Marcelo do Celdino. Beijão, querido. Abraço. Muito bem. E aí, Gastão Reis? Tomara que aquele terminal fique de fato, eu diria assim, mais bonito, mais atraente, porque realmente, ultimamente, olha, aquele terminal tem sido motivo de tristeza para o petropolitano, né? Bom, o Washington falou que está só há 4 anos, talvez vocês não saibam, mas até os 15 anos eu residi em Duque de Caxias, cheguei a iniciar lá, aí vim para Petrópolis fazer o ginásio aqui no antigo Werneck. Naquela época havia uma diferença, eu estou falando de coisa mais de 50 anos atrás, a diferença era tão grande entre Duque de Caxias e Petrópolis que eu achei que eu vim estudar no exterior, entendeu? Porque realmente a cidade tem uma tradição de qualidade que talvez fosse ainda mais forte por volta de 1959, por aí, né? Bom, mas eu ia abordar isso de uma maneira um pouco diferente, que é a seguinte: Petrópolis podia não só ter uma entrada decente, como o Washington falou, né? Realmente um local que você chega, tá bonito, bem, e podia ter 2, né? Eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu lamento que o atual prefeito e os prefeitos anteriores não tenham se empenhado, né, na retomada da ferrovia até a cidade, perfeito? Porque eu acho que quando você fala em transporte, você sempre fala em diferentes modais. Você pode resolver o problema via marítima, ou via rodovia, ou via ferrovia, né? Seria, digamos, uma outra possibilidade que Petrópolis teria. Eu acho que eu estou ficando velho demais, ainda andei no velho trem que fazia subida e descida da serra, né? Com aquela, enfim, a cremalheira, tinha que subir, a máquina ia empurrando 2 vagões, né? Na hora da subida, enfim, essa coisa toda. E não é, sem dúvida, eu acho que isso do ponto de vista turístico é um tremendo atrativo, né? Por exemplo, Três Rios tem hoje uma máquina, Maria Fumaça, que faz um trecho entre Três Rios e uma cidade ali, não sei, as 30, 40 quilômetros de distância. É uma pena. Quer dizer, acho que essas obras, às vésperas de eleição, têm sempre uma conotação um tanto eleitoreira, porque é algo que, como nós que vivemos aqui no dia a dia da cidade, essa rodoviária tinha que ter sido reformada há muito tempo, né? Enfim, são esses os meus comentários. Muito bem. E você, Rosângela, como é que você vê essa questão focada aí no nosso terminal do centro? Então, ali é uma estação de transbordo, né? Já foi a antiga rodoviária nossa. Realmente é um absurdo que tem acontecido ali dentro, né? O povo não reclama só do Estado, mas essa questão da população de rua, né? Que fica, porque também não vai adiantar nada fazer a obra se o município não tiver uma política pública para a população de rua, né? Vai continuar tudo do mesmo jeito. E ali ainda tem agravante que funciona o restaurante popular. Sim. Não é só... Quer dizer, então, é uma política difícil ali de ser implementada, né? Eu vejo assim, eles colocaram o prazo até abril, porque, se eu não me engano, pela legislação eleitoral, até abril o prefeito pode inaugurar a obra, depois não pode mais, ele tem que mandar o secretário, mas eu não sei se ele consegue terminar isso nesse prazo aí, não. Até porque o que você falou aí da matéria deles, da Ascom, né? Ela vai continuar funcionando, e aí vai trocar de lugar, então a operacionalização ali da obra vai ser muito mais difícil do que você pegar um local que você isola e não tem mais usuário. Sim. Ali vai ter usuário o tempo todo. É do restaurante popular, que ele fala que vai fechar a entrada ali da Dr. Porciúncula, não é isso? Não, é da Dr. Porciúncula. Então, tem que ver a questão do restaurante, vai ser tudo muito difícil, né? Mas realmente é uma coisa que demorou, que o povo clama muito, porque ali é a maioria dos ônibus que passam ali para levar as pessoas para suas casas, né? Eu, às vezes, eu não pego ônibus, mas minhas filhas pegam. Então, eu tenho lá em casa usuários, né, do transporte público, e a gente vê a dificuldade. As pessoas têm medo ali agora, né? Mas a obra por si só não vai adiantar.
tem que ter um trabalho ali mais de política pública realmente, entendeu? Agora, a gente torce para ser uma obra realmente para a população, né? Que não seja uma obra eleitoreira que está aí realmente à boca da eleição, né? E que seja corrida, feita de qualquer maneira, para poder ainda ser inaugurada pelo atual gestor, né? Mas a gente vai ficar de olho, porque ali é um pulmão da cidade, é onde que a maioria da população passa e clama por essa melhoria. A gente sabe o quanto, né? O absurdo que está aquilo ali que foi largado e agora praticamente faltando um ano para terminar o governo é que eles foram ver o que estava acontecendo lá. Só um esclarecimento, eu não estou propondo que a rodoviária, a estação ferroviária fosse onde é hoje a rodoviária. É um ponto, tinha uma primeira parada, que eu me lembro na época que eu utilizei, né? E, enfim, você poderia ter 2 pontos de entrada sem interferir, porque hoje você mexer ali na rodoviária é um negócio complicado, mas você teria certamente um pouco antes de chegar a possibilidade Sim. de ter o trem chegando, enfim, como um outro modal de transporte, certamente com impacto turístico da melhor qualidade. Muito bem. Olha, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira um projeto que fixa penas mais rigorosas para quem induz ou instiga alguém ao suicídio ou à automutilação pela internet ou redes sociais. O texto aprovado também estabelece penalidades mais rígidas caso o crime seja cometido contra menores e pessoas com deficiência. A proposta altera o Código Penal, que já prevê punição para quem induz ou instiga alguém a suicidar-se, ou ajuda a pessoa a cometer o suicídio, mas que não menciona a automutilação. Quando a indução ou a instigação ao suicídio, a legislação já determina penas diferenciadas caso o suicídio seja consumado ou caso a tentativa da prática leve a lesão corporal grave. Se o suicídio, a tentativa de suicídio leva à morte da vítima, quem induz ou instigou cumpre pena de prisão de 2 a 6 anos. Se a tentativa de suicídio provoca lesão grave na vítima, quem induziu ou instigou cumpre pena de prisão de 1 a 3 anos. O projeto não altera essas penas, mas inclui uma punição específica de 6 meses a 2 anos de prisão para quem estimula o suicídio ou a automutilação. A proposta amplia ainda penas para o estímulo se a pessoa que comete o crime o faz pela internet e redes sociais, por exemplo. Interessante, Gastão, que hoje nós temos que, as nossas leis, elas têm que ser mudadas e remodeladas de acordo, elas têm que evoluir de acordo com a evolução das coisas, né? Porque hoje é impressionante como as redes sociais, elas ganharam um peso no nosso dia a dia. É impressionante isso. Infelizmente, tem pessoas que usam esse mecanismo fantástico para o bem. Agora, você tem pessoas que usam também para o mal. A ponto, você tem leis que, de fato, você tenha que punir pessoas que levem o outro a cometer o suicídio. Quem não lembra, por exemplo, da baleia azul e tantos mecanismos utilizados aí na internet, principalmente em relação às crianças. Como é que você vê isso, Gastão? Antes de mais nada, eu acho assim um total absurdo o sujeito se dá o trabalho, né, de ir para um computador e ficar fazendo propaganda de suicídio ou algo do gênero. Eu acho isso, enfim, né? Quer dizer, ao invés de ter um compromisso com a vida, a pessoa está ali, né, desenvolvendo um compromisso macabro com a morte, né? Algo, enfim. E eu achei interessante também que o projeto chama atenção também para pessoas com deficiência, né? Eu até me lembro de um caso, meu pai teve hospitalizado durante algum tempo lá no Rio de Janeiro, na Santa Casa, e era um quarto, ele e mais um senhor já idoso. E um belo dia, eu sempre ia lá visitá-lo com meu tio, e conversando, meu tio ficou conversando com um senhor idoso, que estava no mesmo quarto, era um quarto para 2 pessoas, e ele pede ao meu tio um revólver. Eu devia ter uns 15 anos, né? Esse senhor estava lá já há muitos meses e provavelmente numa situação terminal. E eu me lembro que quando eu saí dali, eu falei, tio, pelo amor de Deus, o senhor não vai, porque ele acabou
talvez uma certa ingenuidade, enfim, concordar, não, eu vou ver, o senhor está precisando e tal, porque estava na cara que o sujeito ia dar um tiro no ouvido, né, ou da cabeça, alguma coisa assim. Eu acho que é inacreditável que a gente tenha que estabelecer também legislação para situações como essa, né? Eu acho que tem por vezes, né, como o nosso direito não é o consuetudinário na tradição inglesa, né, em que a grande vantagem disso é que direito baseado nos costumes não tenha o problema nosso da lei que não pega, né, porque se a coisa está respaldada pelos costumes, o que está acontecendo de fato é que é tudo muito rápido hoje, né, e às vezes não dá nem tempo da lei se adaptar e prever certas coisas. Um bom exemplo, por exemplo, foi o que aconteceu com o Uber, né, e a reação de muitos taxistas, né? Eu acho que houve uma mudança de cultura quase da noite para o dia em função da presença desse tipo de serviço que você pode avaliar assim que você usa. Então, houve uma mudança muito rápida, né? Isso eu acho interessante quando você faz uma coisa bem alinhavada, como é que você pode beneficiar a população, né? E isso é algo que a internet, as redes sociais hoje nos permitem, digamos assim, criar mudanças em profundidade de uma maneira relativamente rápida. Muito bem. E aí, Rosângela, em relação a esse projeto aí, como é que você vê esse contexto como um todo? Então, acho um absurdo foi o que o Gastão Reis falou, né? Você ter que ter legislação para prever a instigação ao suicídio, mas já havia, né, no Código Penal. Na verdade, esse projeto ele está acrescentando a questão da internet, que eu acho que o Código Penal ele tem que ser revista em relação a isso mesmo, né? Porque hoje em dia tem vários crimes aí na internet que não tem penalização ainda. E a gente trabalha muito ainda no direito aqui com a questão da legislação, né? Não é dos costumes. E eu acho que já veio em boa hora, né? Porque às vezes, por exemplo, o pai e a mãe que trabalham fora não conseguem ter esse controle com o filho, né? Na internet, os idosos agora que estão passando a usar, e vem umas pessoas desse nível fazer a indução de suicídio. É um absurdo, né? Mas eu acho que tem que ter, não só para essas questões, mas várias outras. Eu vejo isso, inclusive, muito no período eleitoral, que eu atuo muito, né? Como advogada, como não tem a legislação ainda para essa questão de crime contra a internet, como fica difícil de você atuar. E as pessoas aproveitam dessa situação, desse vácuo, que não tem, dessa brecha, desse vazio, né? Dessa omissão. Né? Então, acho que a nossa legislação ela tem que ser realmente revista, porque ela já é antiga, né? E toda a questão agora de internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, isso tem que ser visto de uma outra forma, que isso acabou virando terra de ninguém, né? Muito bem. Washington. A gente está vivendo um tempo, Jorge, bem complicado. E eu atribuo, sabe, essa questão toda, né? A banalização da morte, sabe, num contexto geral. As pessoas já não têm mais aquele sentimento, né, aquela reflexão quando morre alguém. Eu não gosto de usar esse termo não, porque toda vez que eu uso esse termo, eu tenho que lembrar que eu estou ficando velho. Mas eu sou de um tempo, sabe, doutor Gastão, doutora, que quando morria alguém assassinado no bairro, fosse a hora que fosse, 2 horas, 3 horas da manhã, a população saía todo mundo para a rua para ver. Calma aí, mataram alguém até chegar o rabicão, até levar. Hoje em dia a gente está vendo aí chacinas e mais chacinas, né? E ninguém se importa mais, a verdade é essa. Então acredito que essa banalização tem levado também essas pessoas que eu posso aí atribuir isso a caso até de psicopatia, né? Já não tem mais sentimento pela vida. E aí induzir outras pessoas, sabe, a tirarem as próprias vidas, como você citou aqui, né, a Baleia Azul. Eu quero só citar alguns dados aqui, Jorge, rápido, tá? Só para a gente entender, o projeto Setembro Amarelo apontou para um aumento de 7% das taxas de suicídio no Brasil em 2019, neste ano, enquanto a taxa mundial teve queda de 9,8%. Ou seja, enquanto o mundo todo está reduzindo, o Brasil está crescendo na taxa de suicídio. Agora, presta atenção nisso. Uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos.
Isso equivale a 90 suicídios por hora. 2.160 pessoas se matam todos os dias. 788.400 pessoas tiram a vida a cada ano. Mas, não é brincadeira, gente. A gente precisa realmente endurecer as leis. A gente precisa fazer o que for possível para que essas pessoas sejam, de fato, responsabilizadas, né? Por essa irresponsabilidade que estão fazendo aí através da internet. Tá bom? Muito bem. Gente, eu sei que eu estou em cima do laço aqui já, né? Nós já avançamos aqui, o programa hoje passou muito rápido. Eu tenho que agradecer aqui rapidamente. Meu querido Gastão, muito obrigado pela presença mais uma vez. Pode fazer as considerações. Olha, é sempre um prazer estar aqui. Enfim, acho que é um programa que traz contribuições aí para informar a população e ela poder formar juízo a respeito dos diversos temas e assuntos. Muito obrigado. Rosângela, muito obrigado aí pela presença mais uma vez, minha amiga. Eu que agradeço, né, a oportunidade e espero estar mais vezes aqui. Se Deus quiser. Muito obrigado, meu querido Washington. Jorge, obrigado. É sempre um prazer estar aqui, tá? Beijão para minha esposa, para minha filha que estão em casa. E eu não posso encerrar sem a minha frase, né? Quer mudar o Brasil? Muda de canal. Valeu. Muito bem. Minha gente, olha, nosso programa vai ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Até a próxima edição do nosso Fatos em Debate. Valeu.